Abençoe, que o Senhor esteja te envolvendo de uma forma gloriosa, poderosa, que você seja tomado pela presença do Senhor, que você possa realmente experimentar o melhor de Deus para a tua vida. O Senhor colocou algo no meu coração nesta noite sobre autoridade. Autoridade é algo que é muito concorrido em nossos dias, e não só em nossos dias, sempre foi. Desde que o mundo foi criado, há uma disputa pela autoridade. A autoridade foi dada ao ser humano e o inimigo veio tentar roubar isso, e ele levou essa autoridade que foi dada ao homem. E o homem hoje corre atrás dessa autoridade, e a Bíblia é enfática e diz que não existe autoridade senão provém de Deus. Então eu quero já iniciar essa palavra dizendo: se você quer ter autoridade, você vai ter que buscar em Deus, Você não conquista autoridade por força própria, porque a própria palavra de Deus, se quiser lá conferir lá em Romanos capítulo 13, eu não vou ler nada desse texto, mas lá diz que não há autoridade senão prover de Deus, seja ela boa ou seja ela ruim. Se ela existe sobre a vida de alguém, é porque é permissão de Deus. Então, se alguém está empossado de autoridade, é porque Deus realmente permitiu. Mas eu quero falar de uma autoridade diferente hoje. Eu quero falar sobre autoridade espiritual, domínio espiritual, aquela autoridade que nós desejamos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7, o versículo que muitas vezes a gente dá uma lida nele, assim, passa os olhos sobre ele, e parece que ele dá um ânimo na gente, dá um êxtase na gente, fica empolgado, animado com este versículo aí. Eu quero lê-lo. Tiago 4, 7. Tiago está lá no final da Bíblia, já no finalzinho da Bíblia, está antes de Pedro, que está antes das cartas de João, que está antes de Judas, que está antes de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Tiago 4, 7, Tiago faz uma declaração assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Quem? Tiago. Tiago diz. Isso parece algo ilusório, Isso parece algo fantasioso, mas é uma realidade. Talvez as pessoas almejam viver isso, talvez as pessoas desejam viver isso, mas parece que as pessoas vivem ao contrário disso, Parece que as pessoas vivem fugindo do diabo, parece que o diabo vive perseguindo as pessoas, Já ouviu um provérbiozinho que diz assim: quanto eu mais oro, mais capeta aparece, Alguns dizem assim: quanto eu mais rezo, mais capeta aparece. Parece que quanto eu mais busco a Deus, quanto eu mais procuro a presença de Deus, mais demônio aparece, mais diabo aparece. Alguma coisa está errada, porque Tiago faz uma declaração, e eu acho que ele não estava fora de si. Ele diz que quando você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo e ele passa a fugir de você, E antes de eu entrar nessa palavra, eu gostaria de nós estivéssemos orando mais uma vez. Paizinho, nós te adoramos, nós te exaltamos, e queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos reunidos aqui neste lugar, em torno da tua palavra. E o que nós desejamos é crescer na tua palavra, é aprender daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor reserva para as nossas vidas, ó Pai. E nós estamos à inteira disposição do teu Espírito Santo
Nós estamos a inteira dependência do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós sabemos que se o Senhor não agir, nós não faremos nada, nós não seremos nada, nós não poderemos nada e nós não alcançaremos nada. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, nós carecemos da Tua graça abundante, da Tua misericórdia, Senhor, para sermos nutridos, saciados, Senhor amado, supridos da Tua graça, da Tua unção, para sermos revestidos do Teu poder, da Tua autoridade, para crescermos no Senhor, ó Pai, e adquirirmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para podermos vivermos vitoriosamente, ó Pai amado. Eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, assim como eu quero colocar a vida de cada irmão, cada pessoa que adentrou neste lugar, ó Pai amado, que eu tenho certeza, ó Pai, que veio aqui neste lugar não por um acaso, mas veio em busca de algo para a sua vida, e a Tua palavra diz, ó Pai, Tu disseste, Senhor, que aquele que vem a mim de forma alguma lançarei fora, e aquele que se achega a mim de forma alguma voltará vazio. E eles não vieram aqui por causa de mim, e nem por causa, ó Pai, deste local, ó Pai, eles vieram aqui por causa da Tua presença gloriosa, e nós estamos juntos na Tua presença, e nós invocamos o Teu nome neste lugar, ó Deus de Israel, Senhor do céu e da terra. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, ó Filho do Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor, e pedimos que Tu venhas pairar sobre este lugar, inundar este lugar, tomar conta deste lugar, tomar conta da nossa vida, tomar conta das nossas emoções, tomar conta do nosso espírito, Pai, e venha, Senhor amado, fazer de nós instrumentos vivos nas Tuas mãos, para sermos, ó Pai, cheios da Tua glória, da Tua unção, para vivermos neste mundo de uma forma vitoriosa, Senhor amado, cheios da autoridade do Senhor, para, Senhor amado, vivenciarmos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, desde já declaramos a Tua vitória no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, amados, que o nosso inimigo é Satanás. Esses dias eu trouxe uma palavra aqui, e a declaração dessa palavra é que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Nós sabemos disso, que nós lutamos contra o nosso eu, a nossa condição humana, a nossa carne, mas nós sabemos que no meu eu existe uma interferência maligna, uma interferência de fora que quer seduzir a minha vida com o propósito de me afastar de Deus, com a intenção de quebrar o meu elo com Deus. Saiba você, saibamos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz isto, a palavra de Deus diz isto, e eu creio nela piamente, sem dúvida alguma. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a interferência do mal quebrou essa imagem, quebrou essa semelhança de Deus, e colocando em nós, interferindo em nós, essa ação pecaminosa, maculando a nossa vida, quebrando essa característica divina em nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus traz uma restauração na vida humana através de Jesus Cristo, e abre aí então uma oportunidade para nós nos restaurarmos diante de Deus e podermos vivenciar uma ligação, um elo novamente com Deus, levando-nos a viver assim o princípio, o início de tudo, o projeto principal de Deus em ter realmente nos criado, em ter realmente te criado. Esse é o plano de Deus. Ninguém está aqui no mundo por um acaso, não somos uma humanidade que Deus criou, né? Hoje eu falei no programa de rádio que Deus não é um Deus panteísta, que criou tudo e jogou aí, fala, se vire, né? Dá jeito nas coisas. Não, Deus não é desta forma, que criou uma humanidade, colocou em um lugar natural, de uma natureza, e abandonou. Não, a palavra de Deus que nosso Deus é um Deus criador e um Deus que comanda e governa toda a sua criação. Talvez você pergunte, mas por que tanta catástrofe? A interferência do pecado. Deus pode mudar isso? Pode, mas Deus nos deu liberdade de escolha por sermos nós seres de Deus, criados por Deus, aonde Deus nos deu a capacidade de escolha. Deus não criou marionetes,
para fazer aquilo que Ele quer. Deus quer que nós escolhamos a servi-lo, a amá-lo com a nossa decisão própria, né? Esse é o propósito realmente de Deus. E esse inimigo, ele vem para quebrar esse vínculo, para quebrar esse relacionamento nosso com Deus, para desfazer essa aliança com Deus, para dizer na intriga dele com Deus que Deus perdeu, que o plano de Deus falhou, que Deus não é perfeito como ele realmente é. Então esse Satanás, o diabo, ele tenta fazer isso, né? Então ele tenta influenciar na nossa carne, ele tenta gerar este problema, né, de influência, trazendo essa separação, tentando nos desligar de Deus, trazendo este mal, querendo fazer prevalecer este mal na nossa vida. Então, diante disso, nós precisamos usar armas de Deus para nós combatermos isso, né, para nós vencermos isso. E a palavra de Deus diz que Deus nos dá armas para nós caminharmos em vitória. O apóstolo Tiago também faz uma declaração tremenda, e ele diz que existe uma condição que não apenas nos dá força para resistir ao inimigo, mas nos leva a agir de uma forma que ele vai fugir de nós, isto é, ele vai nos temer, né? Mas aí vem aquela questão, mas será que isso é possível? Será que isso é real? A Bíblia diz que sim, e ele fugirá de vós, se referindo ao diabo. E isso parece algo fantástico, sendo que o que parece é que nós vivemos uma situação totalmente contrária, nós fugindo dele. A Bíblia nos mostra a maneira de resistir ao inimigo. Efésios 4:27, Paulo fala assim: não deis lugar ao diabo, isto é, não dá chance para o inimigo na tua vida. Fique fechando as brechas, fique sempre se defendendo. Paulo diz: se defenda dele, como ele estivesse atacando e você defendendo. No capítulo 6, versículo 11, na mesma carta, Paulo diz assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala de uma forma de defesa, como que o diabo atacando e você defendendo. 1 Pedro também escreve, capítulo 5, verso 8 e 9, e diz: sede sóbrios, vigiai, por Satanás, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É outra conotação de defesa. O leão rugindo ao teu lado e você fechando as brechas para ele não entrar, para não achar uma rachadura para entrar e invadir a tua vida. Mas Tiago não, Tiago fala, ele vai fugir de você. É uma situação diferente. Se ele quiser permanecer intacto, ele vai ter que se proteger. Dá uma intenção assim. Efésios, Paulo mostra uma condição que você tem que se proteger dele. Você não dá lugar para ele, você não dá chance para ele, você se reveste da armadura para você se proteger, você fica fechando as brechas. Pedro diz: fecha as brechas para que o leão não ache, rugindo, ele fica como um leão, rugindo como um leão, tentando um buraco para achar, para entrar na tua vida. Você vai tapando os buracos, tampa buraco aqui, tampa buraco ali, mas não pode deixar brecha que vai entrar. Agora Tiago não, fala assim: ele vai fugir de você. Ele mostra uma situação diferente. Você você sai da defesa e vai para o ataque. Parece que o negócio muda, Aí quando você olha para o negócio e fala assim: cara, vamos partir para o negócio. Então, a palavra de Deus, ela começa a mostrar para nós um princípio de autoridade. Tiago fala de fazê-lo fugir. Através do quê? Através de uma autoridade. A palavra de Deus fala de uma autoridade. E Tiago, ele mostra aqui o como alcançar esta autoridade. O interessante é que, da forma que Tiago mostra isso aqui, parece um contrassenso na nossa vida. É por isso que muitas vezes tem uma dificuldade para alcançar a autoridade. A gente tem uma dificuldade para alcançar a autoridade, porque da forma que Tiago fala, é que para você alcançar a autoridade, você tem que se sujeitar à autoridade. Para você ter autoridade, você tem que se submeter à autoridade. Quer ver?
Vamos voltar um pouquinho, vamos pegar um exemplo de Jesus aqui. Tiago fala aqui em Filipenses, capítulo 2, Tiago fala, não, a Bíblia fala em Filipenses, capítulo 2, e Paulo fala para nós, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses, é um texto conhecido, mas se vocês me permitem, eu gostaria de ler. Paulo diz assim, Filipenses 2, 5 a 10, assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem era Cristo Jesus, ou quem é Cristo Jesus? Se você olhar lá no Evangelho de João, capítulo 1, João diz assim: do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E João vai descrevendo, e João diz assim: e todas as coisas foram feitas por ele. Isto é, o verbo é Cristo, o Filho é o verbo. E João estava dizendo que todas as coisas na criação foi feita por ele, pelo Filho. Ele é o Criador de todas as coisas. E agora, Paulo está dizendo aqui nesta carta, dizendo assim, versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo ele o próprio Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que quer dizer isso? O Filho se submeteu à autoridade do Pai. Ele deixou a condição divina e tornou-se servo. Tornou-se servo. Tornando-se em semelhança de homens. O que quer dizer isso? Em semelhança de criação. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus criou o homem, Ele formou o homem, Ele pegou do barro e fez um boneco de barro, e soprou na narina daqueles homens o fôlego de Deus e deu vida àquele homem. E a Bíblia diz agora, aqui Paulo está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, se tornou daquela forma de criação, da forma que Deus criou o homem. Deus criou o homem com as suas mãos. O Filho de Deus, ele tornou-se homem, forma criada pelo próprio Deus. Ele tornou-se aquilo que ele criou. Você consegue entender isso? Ele tornou-se a obra das suas próprias mãos, figura humana. A si mesmo, ele não foi humilhado, ele a si mesmo se humilhou. Essa é a característica de Deus. Deus não humilha ninguém. Deus busca pessoas que humilham-se a si mesmo diante dele. É por isso que a palavra de Deus diz, o apóstolo diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. A si mesmo se humilhou, versículo 8, tornando-se obediente até a morte de cruz. Agora veja o que aconteceu: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aonde que chegou a autoridade máxima? Aonde que Jesus Cristo alcançou essa autoridade máxima? Se sujeitando à autoridade divina. Obrigado. Ele alcançou essa autoridade se sujeitando à autoridade divina. Antes de eu ser autoridade, eu preciso aprender o princípio dela. E o princípio, a autoridade, é a sujeição. Todo coronel já foi um recruta. Nem todo recruta será um coronel, mas todo coronel já foi um recruta. E tem muitos recrutas que nunca chegarão a ser coronéis, porque são arrogantes e orgulhosos, e não aprendem a se sujeitar. Para que tenha autoridade, é preciso aprender a se sujeitar.
E mesmo que tenha autoridade, é preciso aprender a andar debaixo de sujeição. Não é porque eu tenho autoridade que eu vou deixar de ser humilde. Quem é humilde, com autoridade ou sem autoridade. Jesus, com autoridade ou sem autoridade, ele foi humilde, permaneceu humilde. E ele continua sendo humilde. Porque quem o rejeita e o despreza, a Bíblia diz que ele continua batendo na porta. Se Jesus fosse arrogante e quem o desprezar falou assim: agora você está lascado, vou te jogar no inferno. Ele tem poder para isso? Tem. A Bíblia diz: não temei o homem que pode matar o corpo e não tem poder para fazer mais nada, mas temei antes aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Quem é esse? Deus. A esse você deve temer. Mas a palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. E enquanto a porta não se abrir, ele está batendo. Enquanto houver oportunidade, ele continua batendo. O homem está rejeitando, o homem está com o coração duro, o homem insiste em resistir. Jesus está batendo. E ele só vai parar de bater em duas condições: se a porta se abrir ou se o tempo se acabar, pelo final da vida. E a porta não se abriu, o tempo acabou, acabou a esperança. Tem um texto lá em Mateus capítulo 8, que é muito interessante. Esse texto eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus fala a respeito da autoridade. E fala de um centurião romano. Não era um homem religioso. Era um soldado romano. Era um soldado romano que não tinha uma experiência religiosa judaica. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor. O que é um centurião? Você sabe o que é um centurião? Um centurião é um capitão que cuida de uma centúria. Uma centúria são 100 soldados. Um centurião era um capitão romano que cuidava de 100 soldados romanos, ali em Cafarnaum, certo? Em Israel. E esse homem chegou a Jesus implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Dá-se a entender que esse centurião tinha um coração bom. Ele estava preocupado com um criado, com um servo, com um escravo, com um empregado. E ele foi atrás de Jesus por causa de um empregado. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele mostrou uma condição de fé. Olha o que ele diz agora, versículo 9: que também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, ele faz. Ele diz assim: pois eu também sou um homem. Ele não diz sou um homem que tenho autoridade, ele diz sou um homem que sou sujeito à autoridade. Eu sou um homem que estou debaixo de autoridade. E estando eu debaixo de autoridade, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu sei ser submisso à autoridade, mas também tenho autoridade. O que ele quis dizer com isso? Senhor, eu reconheço a tua autoridade, e eu reconheço quem está com autoridade sobre você, e eu sei que você tem autoridade para determinar que ele seja curado. Olha a fé desse homem. Eu reconheço debaixo de que autoridade você está investido. Eu tenho autoridade, mas estou debaixo de autoridade. Esse homem, ele reconhecia essa condição de autoridade.
E é isto realmente que fez com que isso chamasse a atenção de Jesus. Esse homem entendia esse princípio de autoridade. E é isso que eu gostaria que nós entendêssemos nessa noite. Muitas vezes nós queremos viver em autoridade espiritual, mas nós não estamos sujeitos à autoridade. Nós não estamos sujeitos à autoridade. Quem mais demora a aprender a se submeter à autoridade, mais demora a ter autoridade. Isso é um princípio. Então, se não aprender a ter autoridade, eu nunca terei autoridade. A Bíblia lá em Atos capítulo 19, versículo 13, 14, Atos 19, verso 13 e 14, tem um episódio interessante, fala de 7 rapazes que era filho de um principal sacerdote chamado Cefas. E eles viram um homem endemoniado, possesso por demônios, e eles foram lá expulsar esse demônio desse cara. Eles estavam em 7, o endemoniado era 1. E eles foram lá e falaram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A Bíblia diz que esse endemoniado deu um cacete nesse 7, desculpa a expressão, mas deu um pau nele. E eles saíram quase que nu, correndo e foram embora. E esse endemoniado falou assim: conheço bem Jesus, sei bem quem é Paulo, e vocês quem são? Eles achavam que a autoridade espiritual vinha por hereditariedade. Meu pai, ele é um dos principais da sinagoga, é o cancã lá da igreja, é o profeta lá, ele profetiza, ele dá profetada lá, e ele manda bala na turma lá, ele fala, ele faz o que faz acontecer, faz chover, Então, nós somos, somos em 7 ainda, o número da perfeição, melhor ainda, Então, nós em 7 vamos debulhar esse demônio aí, sair debulhado. As coisas não acontecem assim. A autoridade é adquirida. E o caminho para adquirir autoridade é sujeição. Não existe outra forma. Não existe armação. Não existe. A armação a gente faz com as pessoas. No reino espiritual acontece como os filhos de Sete. Sai na pancada. Sai na pancada. Pode ter certeza disso. Vai enfrentar o diabo, vai enfrentar os espíritos, vai enfrentar o mal, vai enfrentar o inferno. Sai no prejuízo, pode ter certeza disso. A gente pode até enganar muito bem as pessoas, mas a Deus não engana. E o diabo também não engana não. Quando eu me sujeito a Deus, eu começo a resistir ao diabo e a dominar a minha carne. Tiago capítulo 4, olha o que o versículo 8 diz aí: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. Purificais as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É isso que a autoridade de Deus começa a fazer em nós. A autoridade de Deus, ela começa uma transformação de dentro para fora. O que é ânimo dobre? É dupla personalidade. É dupla personalidade. É dizer algo que eu não quis dizer. Ou dar a entender uma coisa que talvez não fosse aquela. Eu não minto. Esses dias alguém disse para mim, falou assim: pastor, eu não minto, eu omito. Eu falei assim: é um bom apelido para mentira. Quando eu vi, eu tinha dito. E é uma pessoa assim que eu não tenho nem intimidade, uma pessoa da sociedade. Foi um bom apelido para mentira. A pessoa amarelou na minha frente e eu fiquei roxo. Eu já tinha falado, ele não tinha como engolir mais. Ânimo doble, dupla personalidade, é querer ser uma coisa que não é, é falar uma coisa que não está dentro do coração, é tentar enganar, tentar ludibriar, é ouvir uma coisa e fazer outra. Tem gente que busca conselho com a gente só para matar tempo, mas quando é para fazer, não faz, e depois volta no outro dia
e não deu certo, e quer outro conselho, mas não faz. Então o que está querendo? Não adianta, irmãos. É isso, essa autoridade ela precisa partir de dentro do nosso coração. Porque quem julga a nós não são as pessoas. E se as pessoas julgar, não vai levar a lugar nenhum. Mas quem julga a nós é o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele vai julgar a nós pelos nossos atos, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos. Aquilo que está oculto aos homens não está oculto a Deus. E isso interfere na nossa vida. Muitas vezes a nossa vida não caminha bem, não é por aquilo que nós fazemos, não, é por aquilo que nós somos. Por aquilo que nós somos. Muitas vezes as pessoas olham para nós, parece que nós somos tão legais, tão certinhos, mas o nosso coração está corrompido. E isso deteriora tudo. Isso prejudica tudo. Essa é a maior autoridade de Deus na nossa vida. É a transformação, a regeneração do nosso interior. A autoridade começa aqui, ó. Começa aqui. Não adianta eu querer ir lá orar para o meu irmão e falar assim: meu irmão, você tem que mudar de vida, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá. E eu? Tem que partir daqui de dentro. Tem que começar aqui dentro comigo primeiro. Tem que partir do meu interior. Eu não vou exercer autoridade, não, da boca para fora. A Bíblia diz que quando Jesus falava, as pessoas ouviam e atendiam, porque ele falava como que tendo autoridade. O texto diz lá, não como os fariseus. Por quê? Porque os fariseus falavam, mas não faziam. E Jesus fazia o que ele pregava. É diferente. Quando nós fazemos o que pregamos, existe autoridade na nossa vida. E as pessoas se submetem, os espíritos se submetem. E quando você diz sai da minha vida, ele tem que sair. Ele tem que sair. Quando você diz sai do meu caminho, ele tem que sair. Quando me sujeito a Deus, me torno humilde e acho graça diante de Deus, me despojando de todo orgulho, toda arrogância. O versículo 6 de Tiago 4 diz assim, Tiago 4, versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A humildade é um caminho plano diante do Senhor. A humildade é um caminho que Deus se agrada. Deus se agrada. Eu não sei porque, eu não consigo entender por que as pessoas são arrogantes. Eu não consigo entender isso. Por que existe orgulho no coração? Por que existe arrogância? Por que eu quero ser melhor do que o outro? Por que eu quero, a minha palavra tem que prevalecer? Por que as pessoas têm que acreditar no que eu digo? Por quê? Meu salário vai aumentar com isso? Vai, Lucas? Não vai mudar nada. Se eu contar uma história e se você acreditar, ou se você achar que eu estou mentindo, vai ficar do mesmo tamanho. Para mim não muda nada. O importante é aquilo que eu estou falando, se é verdade ou não. É isso que vai pesar em mim. É isso que vai pesar em mim. Porque é isso que Deus realmente está vendo em mim. Deus resiste ao soberbo. E quando a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, a condição real dessa palavra é quando Deus coloca a mão no peito da pessoa e faz aquela pessoa andar de fasto. É isso que acontece. A soberba para Deus é isso. A pessoa não consegue avançar, ela começa a andar de fasto. E quantas vezes as coisas não avançam para as pessoas, as coisas não dão certo para as pessoas, e as pessoas vêm orar, as pessoas começam a fazer jejum, as pessoas começam a repreender, as pessoas começam a expulsar demônio. Ah, tem um demônio encravado na minha vida. Não é demônio não, ou talvez seja o demônio da arrogância, do orgulho, da prepotência. Não consegue sair disso, não consegue sair daquilo. Por quê? Porque é arrogante. E não adianta orar, irmão. É posicionamento, é se humilhar diante do Senhor, é abrir mão de coisas, é se despojar, porque a palavra de Deus diz que Deus dá graça, Deus dá presente àquele que realmente é humilde. Deus não humilha as pessoas, não. Deus não vai levantar diante de público e vai expor a tua vida ou a vida de alguém para a pessoa se sentir humilhada. Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai fazer isso.
Deus não acusa ninguém. Deus dá graça ao humilde, mas com humildade as pessoas alcançam. Quando eu descubro o princípio da sujeição, eu tomo posse da autoridade de Deus para a minha vida. Eu assumo essa autoridade que Cristo me otorgou. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus faz uma declaração aos discípulos e diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a hoste do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando Jesus fala isso, ele não fala de cobra, de lagartos, não. Ele fala de coisas espirituais, serpentes, escorpiões, hostes espirituais, hostes malignas. É por isso que Paulo fala: calçados os vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você está calçado os pés com o Evangelho da Paz, você pisa hostes espirituais, e tem gente que fica correndo do diabo, tem medo do diabo. E Jesus fala que Ele nos dá autoridade para pisar na cabeça do inimigo. E Paulo fala lá em Romanos: em breve o Senhor esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Você crê nisso? Amém? Amém? Amém. Então, meu irmão, é a autoridade de Deus. É a autoridade de Deus para a sua vida. Mas você tem que viver essa autoridade de Deus na sua vida. E para viver essa autoridade de Deus, você tem que se sujeitar ao Senhor. Se sujeitar ao Senhor, se sujeitar ao Senhor. E a sujeição a Deus, ela se estende em todas as áreas da nossa vida. Como que eu vou me sujeitar a Deus, ser sujeito a Deus, se eu não sou sujeito aos meus pais? Como que eu vou ser sujeito a Deus, se eu não sou sujeito ao meu patrão? Como que eu vou ser sujeito a Deus, se eu fico roubando hora no meu trabalho? Como que eu vou ser? Como que eu vou ser sujeito a Deus, se eu roubo o salário do meu funcionário? Como que eu vou ser sujeito a Deus, se eu trapaceio nos meus negócios? Se eu engano o meu irmão? Como que eu vou ser sujeito a Deus? Não tem como. Sujeito a Deus se estende em todas as áreas da minha vida. Como que eu vou ser sujeito a Deus se eu vivo mentindo para as pessoas, vivo conversando as pessoas para ter dó de mim, para me ajudar, quando eu tenho preguiça de trabalhar? A palavra de Deus: o preguiçoso vai ter com a formiga. Poxa, tem que trabalhar. Paulo fala assim: se precisar, trabalha dia e noite para não ser pesado por irmão. Nós vivemos num mundo de maldição, irmão, onde as pessoas querem ver pendurado nos outros. Um mundo de maldição. E a palavra de Deus diz: pelo suor do teu rosto comerá. Quem vive do suor do rosto vive de maldição. Não vai na vida, não prospera. Aí fica olhando para o outro e fala: o cara folgadão lá. Vai ver a vida dele, o quanto que ele ralou. Vai ver o quanto que ele deu duro na vida dele. O cara vive do bem bom hoje, mas vai ver um ralo que ele deu no passado. Trabalhar 24 horas durante 365 dias no ano. Ninguém vai ver o currículo, ninguém vai ver a história. Tudo tem uma história. Meu pai falava assim: se você levar o teu caminho apertado, lá na frente ele vai ser largo. Se você levar o teu caminho largo, espaçoso hoje, lá na frente ele vai afunilar. E conforme você levar hoje, lá na frente vai acabar. É assim, a nossa vida é assim. A palavra de Deus fala assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas tem gente que não quer levar a semente, não quer plantar. Eu gosto muito do versículo lá em Provérbios. Hoje mesmo eu estava citando, eu guardei esse versículo, eu acho tremendo esse versículo, principalmente na linguagem de hoje. Provérbios 24 e 27. Anota aí uma hora, leia. Na linguagem de hoje ele diz assim: planta a tua lavoura, constrói a tua casa, depois você vai ter liberdade para construir a tua família. Aí depois fica os menininhos de 17 anos aí querendo casar, não tem nada para puxar para o rabo. Vai trabalhar sem vergonha. É isso aí. Aí quer que o pai cuida, quer: pai, dá um celular aí que minha mulher está precisando de um. Toma vergonha na cara. Que Deus tenha misericórdia. Né? Depois a geração nossa é dos antepassados, dos quadrados. Né? Pois é. Esses quadrados mesmo que não embalam nas descidas aí, ó. Porque esse redondinho embala na descida e vai pro brejo rapidinho. Então, irmãos, a autoridade a gente adquire com sujeição. Aprenda isso. Você quer ter autoridade? Se submeta. Submeta a tua liderança,
Submeta a Deus acima de todas as coisas. Se você submeter a Deus, você vai aprender a submeter a quem te lidera. Pode ter certeza disso. O princípio é esse. Quer viver em autoridade? Amém? Amém. A maioria já desistiu. Romanos capítulo 18 diz assim: toda alma esteja sujeita à autoridade. Quem resiste à autoridade está sob maldição. Leia lá Romanos 13 depois, na hora que der um tempinho. Porque toda autoridade é constituída por Deus, seja ela boa ou seja ela má, independente, né? Se ela está lá é porque Deus colocou. Então, ore para que Deus coloque a autoridade boa e seja uma autoridade boa para promover autoridades boas. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você.